Agora nós vamos para o nosso giro de notícias, falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte. Quando volta ao esporte? Vamos para o giro de notícias. Muitos jogadores brasileiros podem acabar perdendo o reinício da temporada em um dos principais centros do futebol na Ásia. O campeonato chinês deve ser retomado no próximo dia 24 de junho, mas com muitos desfalques. Temendo uma segunda onda de infecção pelo novo coronavírus, as autoridades chinesas suspenderam temporariamente a entrada de estrangeiros no país. Dessa forma, vários atletas que deixaram a China após a paralisação do campeonato local estão impedidos de voltar. Caso de nomes importantes como o zagueiro Miranda, os meias Paulinho e Renato Augusto, os atacantes Roger Guedes, Anderson Talisca, Allan Kardec, Alex Teixeira. Os clubes brasileiros monitoram a situação e podem tentar o empréstimo de alguns desses jogadores. Todo mundo na época que sair da China. Seja bem-vindo, Flávio Prado. Olá, muito boa noite. E agora a China não está deixando eles voltarem, é isso? Há um problema, boa noite a todos, é um problema de que o Brasil não está exatamente bem cotado internacionalmente pelo combate do vírus. E aí fica difícil para que as autoridades chinesas, que têm a coisa sob o relativo controle nesse momento, aceitem a volta dos jogadores. Isso vai ser um problema muito sério para o futebol brasileiro em geral, até para a volta da Libertadores. Por que o Uruguai, Argentina, Paraguai, que tem tudo bem controladinho, vai receber uma delegação brasileira? Ou mandar uma delegação aqui para o Brasil, para uma Libertadores, para uma Sul-Americana? É bem complexo isso. Ainda mais quando eles estão fazendo a lição de casa para combater a doença. Isso. E aqui está essa várzea. Mas olha também o tamanho desse país e olha o nosso tamanho, né? Nós somos um país continental. Mas ainda proporcionalmente a coisa está muito desequilibrada. Se você comparar os números da Argentina por milhão de pessoas e o Brasil... Está dando 3 por 10, mais ou menos. A diferença é gigantesca. Ai, não me desanima, Celso. O Flamengo segue trabalhando a todo vapor, mais animado ainda após a renovação do treinador Jorge Jesus até junho de 2021. Olha que beleza! O clube tem promovido testes periódicos em jogadores e integrantes da comissão técnica. Hoje, o presidente Rodolfo Landim revelou que, ao todo, 9 jogadores tiveram contato com o novo coronavírus. As identidades dos atletas não foram reveladas. O dirigente destacou ainda que, após os primeiros testes, quando 38 resultados deram positivo, mas nenhum exame detectou a Covid-19. A situação ainda é muito delicada, especialmente no Rio de Janeiro, que tem questionado, né, Flávio, a flexibilização pela justiça. O Flamengo, ele forçou muito a barra, desde o começo, né? Aliás, o Flamengo, que ele se acertou administrativamente, ele não tem se acertado em termos éticos. Não é a primeira vez que o Flamengo ignora um problema, né? Já teve o problema dos meninos do Ninho do Urubu, ele começou a dispensar funcionários logo que começou a pandemia, e agora esse fato aí, esse ato. É um risco. Mas, enfim, os jogadores têm famílias, eles são atletas, mas tem uma avó, tem um avô que eles podem voltar para casa, crianças. Enfim, é um risco que o Flamengo está correndo. De acordo com reportagem do portal UOL, uma reunião realizada agora há pouco entre Luciano Hosckmann, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e Francisco Vargas, secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, pode ter redefinido a data para a volta do campeonato estadual, que passaria do dia 15 para 19 de julho. Se esse calendário for ratificado, a final do Gauchão deve acontecer dia 9 de agosto, dia dos pais. Até o momento não houve confirmação oficial. O que vocês acham disso? E o curioso, né, Flávio, que eles estão tomando uma iniciativa sem então parecer ainda da CBF em relação quando vai começar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mas os gaúchos, eles têm a pandemia relativamente controlada, desde o começo, isso é uma verdade. E há também uma certa dissidência entre os clubes, não é todo mundo que está querendo treinar. Grêmio e Inter chegaram a ser proibidos, depois eles voltaram, mas lá há um relativo controle. E você vê, eles estão empurrando a data mesmo com esse relativo controle. Alguém vai ter que começar. Os estados do Sul, pelo menos em tese, estão melhores. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm um relativo controle da situação. Uma reunião esta semana pode definir o calendário da volta do campeonato estadual aqui em São Paulo. A Federação Paulista de Futebol enviou hoje ao governo do estado um cronograma para a retomada do futebol, o terceiro diferente desde a paralisação das competições em março. Os dirigentes entendem que os treinos já poderiam ser retomados. A resposta das autoridades deve sair quarta-feira, 3 da tarde, e vai pautar a videoconferência que acontece logo em seguida com os representantes dos clubes da primeira divisão para definir o calendário da retomada. Eles têm feito várias reuniões, há um consenso, havia um consenso, né, de só voltar quando tudo estivesse ok.
E eu não vi melhoria nenhuma, pelo contrário, né? As coisas estão complicadas. Mas há uma pressão. Nem tá no plano São Paulo. Está na sexta fase. E eles vão tentar pedir para o governador para antecipar. Mas eu não sei baseado em quê, porque, infelizmente, a situação aqui na nossa cidade, no nosso estado, principalmente na nossa cidade, está muito complicada ainda. Mesmo sem uma data definida para a volta do futebol em São Paulo, uma coisa é certa: para concluir todas as competições previstas para 2020, o calendário vai ficar apertado. Pensando nisso, o presidente da Federação Nacional dos Atletas de Futebol, Felipe Augusto Leite, chegou a sugerir a redução do intervalo mínimo entre partidas de 66 para 48 horas. Mas após consultar os jogadores, teve que voltar atrás, né? Dor de cabeça para a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que estuda encerrar a atual temporada só em janeiro de 2021, porque aí também o atleta não se recupera, né, Celso? Sim, esse intervalo de 72 horas foi uma conquista dos atletas, né, Flávio? Seria um retrocesso. É uma exceção, eu só espero que não vire uma regra e talvez sobre as datas da Libertadores, aquele problema que a gente falou. E só uma notícia acabou de sair, a CBF acabou de liberar 115 milhões de reais de socorro aos clubes da Série A e Série B, 100 milhões para a Série A, 15 para a Série B, mas não será doação como para a D e C e para o feminino. Eles terão que pagar e a garantia será o dinheiro da televisão, das cotas de televisão. Muito bem.